Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente improvisado. Eu não tô lendo, não tem roteiro e eu tô tentando olhar pra câmera que eu não vou conseguir, eu nem sei, não faço a menor ideia pra onde que eu tô olhando, mas parece que é bem aqui no meio da tela. Vamos ver se vocês conseguem me ver olho a olho. Eu acho que eu tô olhando pra cima. Mas, gente, bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que dominou o meu blog, né, nos últimos dias, que é o aborto da menina de 10 anos, né, lá do Espírito Santo, que foi feito em Recife, e que eu nem tinha me tocado, assim, que eu... Sabe quando que eu fui pensar nisso, assim, sobre o canal, né, e pensar assim, puxa, mas eu não falei nisso, né, hoje, agora, né, porque eu dei, assim, umas 4 ou 5 lives sobre o assunto, né, essa semana agora que passou, escrevi uns acho que 3 ou 4 posts no blog, foi até meio monotemático o blog nesses dias, que eu não gosto, né, que fique só um assunto, mas... E aí, hoje que eu me lembrei, puxa, mas eu falei sobre o assunto para um monte de gente, com um monte de gente, menos para o meu próprio canal, então vamos sanar isso. Só que eu vou falar no improviso, e vamos ver. Desculpem também, gente, que tá meio barulhento aqui, porque os vizinhos, né, pelo jeito não estão na... Né? Não tem nada acontecendo, assim, não tem pandemia nenhuma, tal, né? Então eu acho que eles estão fazendo um churrasco, uma festa, e tem uma vizinha aqui, não sei se vocês estão ouvindo os berros, mas não é assim nenhum caso terrível, é que ela fala assim mesmo. Então, relevem isso, né? E se concentrem, por favor, em mim. Vamos ver. Eu acho que sem roteiro vai ficar um vídeo muito mais longo, mas vamos tentar. E eu vou tentar falar também um pouquinho das novidades sobre esse caso, tá? Porque a extrema-direita ainda não cansou dele. Então, fiquem aqui comigo. Então, gente, deixa eu me concentrar, porque a vizinha não para de gritar, né? Como vocês sabem, teve um caso terrível, né? Que começou, na verdade, no domingo. A gente ficou, eu, né, praticamente só fiquei sabendo no domingo retrasado, quer dizer, domingo passado, né? Que muitos de vocês vão ver esse vídeo amanhã, que vai ser domingo, enfim. Que foi de uma menina de 10 anos que era estuprada desde os 6, né? Então ela foi estuprada durante 4 anos pelo tio, na casa dela, né? Em São Mateus, Espírito Santo. Uma coisa horrível, né? Que na verdade só se descobriu porque ela ficou grávida, né? E aí, quer dizer, os médicos notaram que ela estava com a barriga um pouco inchada, maior do que o normal, né? E foram fazer um teste e viram que ela estava grávida. E aí, obviamente, é um estupro, né? Porque qualquer gravidez, né, com meninas menos de 14 anos, que é a idade, assim, legal, né, para você ser responsável, né, e você ter essa idade de consentimento, que a gente chama, né, a partir dos 14 anos. Então, com menos de 14 anos, na teoria, pelo menos, qualquer gravidez é um estupro, né? É claro que aí depende de com quem a menina transou, né? Mas geralmente essas gestações que a gente vê são estupros mesmo, né? Estupros que quase sempre acontecem no âmbito familiar, né? Então, a maior parte dos estupros contra meninas e meninos também são cometidos por parentes da vítima, né? Quase sempre padrastos e pais, né? Avós, tios, né? Tem alguns casos por vizinho também, mas assim, mais de 70% familiar direto da vítima, né? O que é lamentável, porque a gente tem uma explosão de abortos clandestinos, né? Que matam muitas mulheres, né? E que imagina o desespero que é você precisar fazer um aborto, né? Porque você tem o direito sobre o seu corpo, né? E você decide que você não pode ter esse filho agora. E aí você ter que ir atrás de remédios que são totalmente clandestinos, um monte de golpista que ganha dinheiro em cima de mulheres desesperadas, né? Então isso é totalmente desumano. E como vocês sabem, não sei se vocês sabem, né, a maior parte dos abortos hoje em dia é realizado através de medicamentos, né? Não é mais cirúrgico, quase sempre. Enfim, então
O aborto é proibido em quase todos os casos aqui no Brasil, exceto em 3 casos, né? Que é gravidez em caso de estupro, né, decorrente de estupro, risco de vida para a gestante e fetos anencéfalos, que é uma coisa recente, né, de 2012, e que é muito importante porque antes de 2012 uma mulher era forçada a seguir com a gravidez até os 9 meses, até parir, mesmo sabendo que estava com um feto que ia nascer morto ou viver alguns minutos, né, que é o que acontece, mas puramente por razões religiosas, né, as mulheres eram forçadas a seguir com o parto, com a gravidez até o final. Então, no caso da menina de 10 anos, ela, como praticamente todas as meninas de 10 anos, ela não tem um corpo desenvolvido para uma gravidez, né, para um parto, né, é um corpo miudinho. Então, certamente ela corria risco de vida se ela prosseguisse com a gravidez. E, além do mais, é caso de estupro, né? Então é um direito da mulher, da menina, né? Você interromper a gravidez porque você não quer ter o filho de um estuprador, né? Então, o caso da menina se encaixa nesses 2 itens, né, em que o aborto é permitido aqui no Brasil. E mesmo assim, a gente viu o que aconteceu, né? O escândalo que aconteceu. Um monte de pró-vida, né, com muitas aspas aqui, tentando ao máximo impedir que a menina realizasse um aborto e, na verdade, mais do que impedir, atrasar, né, adiar o máximo possível para que a menina não tivesse mais condições de fazer um aborto, né, e claramente não se preocupando, né, nem um pouco com a menina ou com a vontade da menina. Para eles o feto era muito mais importante do que a menina, né? E aí foi uma coisa terrível, né? Porque a gente não esperava por isso, né? Afinal era uma coisa tão óbvia, né? Que a menina corria risco de vida, que ela tinha sido estuprada, então que ela poderia abortar. Além do mais, era o desejo dela, e por mais que ela tenha só 10 anos, o desejo da vítima deve ser levado em consideração. Então, a gente realmente não esperava toda uma movimentação tão grande dos fanáticos religiosos neste caso, mas aconteceu, né? Então, como vocês sabem, teve um grupo religioso que foi para a casa da avó, né, da menina, onde a menina morava, 2 vezes, né, importunar a avó, porque queriam convencer a avó a não permitir o aborto, né, e aí isso aí poderia arrastar ainda mais o caso, mas a avó falou não, que ela estava de acordo com o que a menina queria, a neta dela. Mas mesmo assim eles foram, os grupos fanáticos religiosos foram lá, falaram, viemos aqui salvar o seu bisneto, né, e importunaram tanto que ela chegou a desmaiar, né, a avó. Tem um diálogo, porque parece que tem um vídeo que eu não vi, porque esse vídeo não foi divulgado, mas acho que serve como prova, né, dessa perturbação, né, desses caras, né, que um deles, por exemplo, é candidato a vereador pelo PSL, né, então nem precisa ir muito longe. Mas falando assim que Deus permitiu, né, e aí tem uma interlocutora, né, que estava na casa falando como Deus permitiu. Deus permitiu o quê? Deus permitiu o estupro, né, de uma menina de 10 anos? Sim, Deus permitiu. Então, assim, a minha religião tem que estar acima de qualquer outra coisa, né? Então, vergonhoso. E essas pessoas querendo convencer a avó a não permitir que a neta abortasse, elas falaram claramente que tinham contato com a assessoria da Damares, né, do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher, da Família e tal. E além do mais, né, aí no domingo à noite, domingo à tarde, né, teve um escândalo ainda maior, porque a menina tinha obtido uma decisão judicial, né, que permitia o aborto. Não sei, eu juro que eu não entendi por que precisa de uma certidão judicial para permitir um aborto,
né, que é legal nesses dois casos, mas enfim. Mas o CAN, né, que é o Hospital Universitário lá em Vitória, eu achei que agiu bastante covardemente, né, e não quis realizar o aborto. Depois eles emitiram uma nota e falaram que não foi por questões religiosas nem nada, que foi por não ter infraestrutura para isso, o que é absurdo, né? Como que um hospital universitário não tem infraestrutura para fazer um aborto, que é um procedimento bastante simples, né? Não é nenhum procedimento cirúrgico, como eu falei, né? Porque é feito com medicamentos. Mas a menina teve que ir 2.000 quilômetros, né, até Recife, e lá conseguir fazer o aborto, né. Foi horrível também, porque a Sarah Winter divulgou nas suas redes sociais, Sarah Ginomini, né, é o nome real dela, o nome da menina, o primeiro nome da menina, o que é totalmente proibido pelo ECA, e o endereço do hospital onde ela estava, né. Aí o Olavo, né, aquele guru amigo do Steve Bannon, que foi preso essa semana, já está solto, mas teve que pegar 5 milhões de dólares de fiança e vai ser investigado e pode pegar 20 anos de cadeia. Mas enfim, esse é um outro tema. Mas o Olavo de Carvalho, que está defendendo a Sarah a qualquer custo, foi dizer que não, toda a mídia quebrou o sigilo da menina. E por que só a Sarah, pobrezinha, vai ser punida? Só que não é verdade de jeito nenhum. Eu acompanhei as notícias da mídia e as notícias não estavam nem dando aonde que a menina tinha sido levada. Assim, elas não falavam que a menina tinha sido levada para Recife, por exemplo. Né? Eu fiquei sabendo que a menina estava em Recife por causa da Sarah. Né? Quer dizer, a mídia não estava dando isso daí de jeito nenhum, muito menos o nome dela, né? Que é totalmente proibido. A Sarah se ferrou legal nessa, né? Eu fiquei bem feliz por causa disso, porque o Ministério Público, a promotoria lá de São Mateus, no Espírito Santo, pediu que ela tenha que pagar uma multa de R$1.300.000, né? Esses 300 mil deve ser uma alusão ao grupo finado dela, o 300 do Brasil, né? Mas depois de muita pressão também, ela perdeu, ou não sei se ela perdeu ou foi suspensa a conta dela no Twitter, foi suspenso também o canal dela, foi eliminado, né? O canal dela no YouTube. E vamos ver, né, se ela vai voltar para a cadeia, né? O PCdoB pediu isso, o pessoal também pediu, né? E a bancada de mulheres, né, de deputadas federais do PT, entrou com um pedido também para que a Damares fosse investigada, né, e afastada do cargo. Porque, afinal, quem passou esses dados todos para os fanáticos religiosos? Né? Esses dados que estão em segredo de justiça, não é assim, eu quero saber o paradeiro de uma menina de 10 anos, então não é assim que funciona, né? Você não pode mostrar a imagem de uma menina com menos de 18 anos, não pode falar nem o primeiro nome, obviamente não pode dar o endereço, nem do hospital, nem da casa dela, nem da casa da avó dela, na verdade não pode nem depois, né, que o tio foi preso, o estuprador, não pode nem, na verdade, falar o nome do tio, porque isso daí também pode levar a revelar a identidade da menina, né? E isso que deve ser evitado a qualquer custo, que a identidade de um menor de idade seja revelada, mesmo que esse menor de idade tenha cometido algum crime, o que não é o caso, né, de um aborto, né, legal. Mas, então, as mulheres do PT pediram esse afastamento da Damares, dizendo que ou ela foi omissa, no caso, o que eu acho que tem toda razão, né? Porque como que conseguiram os dados, né? Como que a Sarah, que foi assessora, né? Trabalhou junto com a Damares, né? No ministério durante uns 6, 7 meses, 5 meses, não sei ao certo. Como que ela obteve os dados? Quem passou os dados para ela? Quem passou os dados para outros fanáticos religiosos que foram lá chamar a menina de assassina, né, em frente ao hospital, e chamar o médico, que é o Dr. Olímpio, que é um herói, né, de assassino também? Quem passou os dados da casa da avó para esse bando?
né? Então, a Damares, ou ela passou, ou a assessoria dela passou, né? Mas de um jeito ou de outro, ou ela se omitiu, né? Ou ela é cúmplice, né? Então, isso realmente merece ser investigado. Eu não acho que vai dar em alguma coisa, né? Porque quem investiga é do governo, né? E vai fazer qualquer coisa para blindar a Damares. Mas é importante que a gente faça barulho quanto a isso, né? Que a gente mostre que não é possível que isso aconteça, né? Não é possível que um bando de gente vá gritar, né? E chamar e ameaçar, né? E expor os dados também pessoais de um médico, né? Que está simplesmente realizando o seu trabalho e, no caso, fazendo um aborto legal para salvar a vida da menina, né, de 10 anos. Sobre o Dr. Olímpio, ele é um herói, né? Para mim, ele é um herói. Tem vários depoimentos dele, né? Porque ele é um médico que se põe na linha de frente. Eu já tinha assistido algumas audiências, né? Algumas palestras com ele. Ele é muito combativo. E, além do mais, ele tem no currículo dele, eu acho que é uma glória, né? Que ele já foi excomungado não uma, mas 2 vezes, né? 2 vezes pela Igreja Católica. Uma porque ele foi um dos responsáveis por começar a pílula do dia seguinte aqui no Brasil, né? E pra vida, né? A pílula do dia seguinte é abortiva porque transou, né? Concebeu e tem vida naquele segundo, né? Tem pessoas que falam que até masturbação é meio assassinato de bebês, né? Mas então o Dr. Olímpio, ele já tinha sido excomungado por causa disso. E aí teve um caso que teve muita repercussão, talvez tanto quanto agora, que foi o caso de 2009, de uma menina de Pernambuco, mais nova ainda do que essa, né? Agora do Espírito Santo. Ela tinha 9 anos só, na época, em 2009, e ela tinha sido estuprada pelo padrasto, né? A gente não sabe exatamente por quanto tempo. O que a gente sabe é que ela estava grávida de gêmeos, né? Então, ela pesava 36 quilos e media 1,36, né? Então, imaginem só um corpo desse estar grávido de gêmeos, né? Não tinha a menor chance de sobreviver a uma gestação, né? E eu acho estranho que o pessoal fala tanto de cesárea, como se cesárea fosse mais seguro do que um aborto, como se cesárea fosse mais seguro do que um parto. É o contrário, né? Cesárea é muito mais perigoso. Mas, enfim, eu não sei se vocês lembram desse caso de 2009, que também a igreja fez tudo que podia para atrasar, para que a menina não pudesse abortar, mas e aí excomungaram, a igreja excomungou, o arcebispo de Recife e Olinda excomungou o médico, né, o Dr. Olímpio, pela segunda vez, excomungou as feministas, né, ativistas que ajudaram a mãe, ajudaram a menina a conseguir o procedimento, né? Uma delas é uma outra heroína, né, que eu já estive em várias mesas, em vários congressos com ela, né? É uma enfermeira obstetra, que é a Paula Viana, fantástica, né? Já está nessa luta pela legalização do aborto há muito tempo. Então ela também recebeu a honra de ser excomungada nesse caso. E a mãe da menina, né? Excomungaram também a mãe da menina. Só não excomungaram o estuprador, né? O padrasto. E na época o arcebispo falou que estupro era um crime muito menos grave do que aborto, né? Então, por isso que eles estavam excomungando todo mundo. Eles só não excomungaram a menina, né? Mas pegou muito mal. Toda a opinião pública ficou contra, né, a igreja e contra os pró-vida, né, que queriam que essa gravidez prosseguisse. Um caso que eu me lembro foi o Olavo de Carvalho, né, num vídeo junto com o padre Paulo Ricardo, né, aquele padre ultra conservador também, os dois conversando animadamente, e o Olavo de Carvalho dizendo uma das maiores asneiras entre milhares, né, que ele já falou, mas uma delas dizendo que
que toda menina, se você perguntar para uma menina, 100% das meninas vão dizer que elas querem ter um bebezinho, né? Que para elas é uma boneca. Então é claro que elas vão querer ter um bebezinho. E é bom isso também, porque aí já pula a etapa da boneca, já salta a etapa da boneca. Então, um papo realmente terrível de pedófilo, né? E agora, nesse caso aqui, a gente também viu outros discursos igualmente nojentos, né? Um outro arcebispo também do Recife dizendo coisas parecidas, né? Falando que aborto, que estupro é um crime grave, né? Mas aborto é um crime gravíssimo, é muito mais grave do que estupro. Isso foi uma coisa muito interessante que eu aprendi faz uns 10, 11 anos, num congresso ou numa mesa, né, com uma representante do Católicas pelo Direito de Decidir, que elas entendem do pensamento católico, né, muito melhor do que eu, né, e do que todo mundo. E o que uma delas falou foi justamente isso, que para a igreja estupro é um crime muito menos grave do que aborto, porque afinal estupro gera vida, né? E para eles não importa se se de quem é a vida, né? Quer dizer que o pai seja um estuprador. Aliás, isso eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente jogar na cara desses pró-vida, né? Olha o empenho que eles fazem, né? O empenho que eles dedicam a satisfazer a vontade do estuprador ser pai. Porque é isso que eles estão fazendo, né? E a gente tem vários casos nos Estados Unidos de estuprador que entra com um pedido de custódia para ter guarda da criança. É verdade, eu não estou inventando isso aí. Mas enfim, aí também teve o Bernardo Kister, né, que é um virgão de bigode, eu não sei mais como definir o cara, mas é um cara também ultracatólico, um youtuber, sei lá, que o cara é direito, mas também falando um monte de mentiras num vídeo, né, praticamente sugerindo que é muito mais seguro você engravidar e ter filho com 10 anos, porque segundo ele não existe morte materna nessa idade. Quer dizer, existe morte materna em todas as idades, mas para ele não existe com meninas de 10 a 14 anos. A gente não sabe muito bem de onde eles tiram essas estatísticas, né? A gente tem umas ideias. Mas, então ele falou isso daí, depois ele comparou, ele fez uma analogia muito ruim, né? Que ele comparou você matar um bebê, né, no aborto, você matar a criança, porque para eles a criança, né, a verdadeira alma inocente não é da menina de 10 anos, né, é do feto. Então ele comparou com um supermercado, né, sendo roubado, né, e aí entra um ladrão, penetra, ele usou a palavra penetrar, né, então um ladrão penetra no supermercado, rouba um monte de gente, e aí a justiça, para resolver o caso, mata todo mundo que estava no supermercado. Quer dizer, né, essas analogias que eles fazem, mas enfim, todo caso foi péssimo para eles, porque de novo, a população, né, mesmo entre eles, ficou contra, né, o que eles estavam pregando. Ficou muito claro, primeiro, que eles não ligam de jeito nenhum para crianças, né, porque se você liga para criança, você não está chamando em coro, né, uma menina de assassina. E ficou muito claro qual é a agenda deles. A agenda deles é proibir, criminalizar o aborto em todos os casos, incluindo nos casos que é permitido pela lei desde 1940. Ou seja, tem 80 anos que o aborto é permitido no Brasil em caso de estupro. E o que eles querem, né, com esse governo recordista em retrocessos, que o aborto seja eliminado, seja proibido em todos os casos. Então, que isso seria pior ainda, né, do que já é, mais trágico ainda, porque a gente vê o que acontece nos países em que o aborto é criminalizado em todos os casos, e o que acontece é que mulheres que têm um aborto espontâneo, que é uma coisa muito normal, né, de até 30% das gestações terminam espontaneamente, né, naturalmente. Todo mundo conhece alguma mulher que abortou espontaneamente, né? E provavelmente todo mundo conhece uma mulher que abortou propositalmente também, né? Mas enfim, então nesses casos, nesses países em que o aborto é criminalizado em todos os casos,
A mulher que perdeu o bebê, naturalmente, ela tem que provar, em alguns casos, ela é encarcerada, ela vai presa, passa anos na cadeia até conseguir provar que foi um aborto espontâneo. Isso se ela conseguir provar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses retrocessos. A gente viu agora os planos deles e a gente viu também que eles não vão parar aí, né? Eles já perderam, já teve o aborto, a menina passa bem, a menina vai ter que ter muito acompanhamento médico, psicológico, né, para conseguir superar esses traumas terríveis, né, principalmente um estupro durante 4 anos, né, mas ela já mudou de nome, né, espero que ninguém divulgue o nome dela agora, né, já mudou de cidade, é impraticável para ela continuar morando em São Mateus, onde ela morava, né, porque ela ficou conhecida, né, e a gente está falando de uma menina de 10 anos. Então a gente espera, ela ganhou presentes, né, do pessoal que queria o bem dela, que queria que ela, né, que a vontade dela fosse respeitada, ganhou um monte de presentes, talvez eu coloque uma foto dos presentes super legais que ela ganhou. Aliás, os pró-vida já cismaram, porque um livro que ela ganhou foi sobre Frida Kahlo para crianças, né? E para eles, não pode falar Frida Kahlo é um símbolo feminista, enfim, né? Você sabe como eles são. Então, mas eles não desistem, né? Os pró-vida, os fanáticos religiosos não vão desistir. Então, o que eles estão fazendo agora tentar criminalizar ao máximo a avó da menina, né? Então, o estuprador, que é o tio, ele foi capturado, acho que na segunda ou terça-feira, ainda bem, né? Ele estava foragido e ele foi capturado em Minas, né? E aí ele deu uma declaração, né, que foi amplamente divulgada pela extrema-direita, dizendo que deveriam investigar o avô e o filho do avô, né, que eles também estupraram ou transaram, não sei os termos que o estuprador usou, né, com a menina. E nem sei se ele usou também, tipo, se incriminando, enfim, né, mas de repente a gente vê a extrema-direita que acha que bandido bom é bandido morto, né, que tem mais que castrar o estuprador, que tem que matar o estuprador, linchar e tudo mais, né, ou prisão perpétua, etc, etc. De repente, as palavras do estuprador viram lei, né? Assim, sem ter mais nenhuma prova, né? Mais nenhum indício além das palavras do estuprador. A extrema-direita está falando que, obviamente, a avó estava envolvida, a menina era uma escrava sexual e estava na mão de 3 adultos, né? Durante 4 anos. Agora, eles inventaram isso, né? A gente não tem, como eu falei, não tem nenhum indício de que isso seja verdade, fora a palavra do estuprador, né? E de qualquer jeito, isso daí vai ser investigado, né? Porque tem todo um inquérito policial para punir o estuprador ou estupradores, se houver, né? Uma das coisas que a Sarah falou enquanto ela tinha o Twitter, né? Mais uma fake news dessa moça. Foi de que agora que mataram o feto, né, eliminaram a única testemunha. Essa frase eu achei fantástica, né? A única testemunha, porque a menina de 10 anos, para essa turma da extrema-direita, não serve nem como testemunha, né? Ela não serve nem como testemunha do abuso que ela própria sofreu durante anos, né? Então, para a Sarah, a única testemunha era o feto, né? E aí eu não sei se realmente é má fé, né, ou se é mau caratismo, eu fico com a segunda opção, né, mas que ela deveria saber, eu acho que ela sabe, que na realidade, quando você faz um aborto, né, em caso de estupro, você retém o DNA, né, do feto, justamente para poder condenar o estuprador, né, para que não tenha dúvida mesmo de que o estuprador era o pai do feto, né? Então, obviamente, isso daí foi feito, isso daí vai ser revelado, quer dizer, quanto tem que ser revelado também é uma coisa bem
bem delicada, né? Porque, afinal, o caso já acabou, agora está na justiça, o estuprador tem que ser punido, se tiver mais de um estuprador tem que ser punido também, mas o que a gente está vendo é a extrema-direita já de antemão tentando ao máximo tirar a guarda da avó, né? Porque eles acham que ela é cúmplice também, simplesmente punir a avó porque ela permitiu que a neta fizesse um aborto, né? E punir toda a família, né? E também, tenho certeza que a extrema-direita gostaria muito que a menina se arrependesse, né? Desse um depoimento dizendo quanto ela se arrepende de ter matado um bebê no seu ventre, essas coisas que a gente conhece bem da extrema-direita. Mas também, né, a menina tem que ser poupada de qualquer carnaval, acabou, né, e vamos deixar a menina seguir com a vida dela, né. E lembrar sempre que ela está longe de ser o único caso, né, que são, né, milhares de casos em todo o Brasil, né. A estatística que eu vi é que a cada hora 4 meninas de 10 a 14 anos são estupradas aqui no Brasil, né, e por dia, 6 meninas abaixo de 14 anos fazem um aborto legal aqui no Brasil. Né? Então, acontece muito, né? Porque estupro é uma coisa que acontece demais aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E estupro de meninas, né? Meninos também, é muito comum. E é uma coisa que tem que ser combatida de qualquer jeito, né? Mas também tem que ser combatido todo esse carnaval que fazem para seguir uma agenda religiosa, usando esse caso, porque a gente que é ativista, né, a gente que prega né, defende a legalização do aborto, né, a descriminalização do aborto, a gente não está fazendo agenda nenhuma. Né? Afinal, o aborto já é legal nesses 2 casos, né? Nesses 3 casos. Então, a gente estava simplesmente defendendo, né? E principalmente as heroínas que foram, as feministas que foram lá na frente do hospital em Recife, também defender e apoiar a menina, né? Para que ela pudesse fazer um aborto. Então, a gente está só defendendo que um direito das mulheres seja cumprido, né? Seja obedecido. Enfim, bom, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas imagino que esse vídeo já está gigantesco e esse caso, por mais detestável que tenha sido e foi, né, fez aparecer muitas coisas e eu acho que nesse caso é o lado bom, né, porque a gente viu a agenda da extrema-direita, quer dizer, a gente já conhecia muito bem essa agenda, mas eu acho que ficou muito claro para toda a população o que a extrema-direita quer, que é acabar com todos os direitos das mulheres, né, para a extrema-direita as mulheres são um mero receptáculo, né, só parideiras, né, e o mais importante é o feto, né? E assim que nasceu, dane-se também, aí é cada um por si, dá para adoção, né? Aí se vire, né? Ele que lute. Então a gente vê como o modus operandi da extrema-direita. Não só da extrema-direita, da direita em geral, né? E desse termo ridículo, né? Que eles chamam de pró-vida, porque não tem nada de pró-vida, é pró-feto, é anti-mulher, né? É anti-criança, né? Porque eles não... Né, eles fazem uma diferenciação grotesca entre uma menina de 10 anos, né, que para eles não é mais inocente, porque já transava, né? Porque para eles transar, não importa se é estupro ou não, né? Ou como a gente viu em vários depoimentos, teve uma professora, teve um padre, né, que falou que 4 anos ela gostava de dar, né? E isso vindo de uma igreja, né? Um padre que de uma instituição que tem tantos casos de pedofilia que foram acobertados, né, durante tantos anos e continuam sendo acobertados, né? Então eu acho que esse padre também tem que ser investigado, né, e afastado também. Bom, gente, é isso. Eu volto semana que vem falando de outros assuntos e se puderem, né, espalhem esse vídeo, deem o like, acionem o sininho, essas coisas todas que o pessoal fala aí, tá? Tchau, gente. Até mais.